Nunca pensei que a pior traição da minha vida viria embrulhada em um vestido de noiva e bolhas de champanhe. Meu nome é Maya Santos. Tenho 32 anos e moro em San Diego, onde trabalho como enfermeira no hospital. Passei 4 anos como marine no Afeganistão, voltei com cicatrizes invisíveis das quais ninguém fala, e de alguma forma me convenci de que servir meu país finalmente faria meu pai se orgulhar de mim. Eu estava errada sobre muitas coisas naquela época. Era 15 de outubro de 2022, o dia do casamento da minha irmã Rebecca. O tipo de tarde perfeita do sul da Califórnia que te faz acreditar em contos de fada, até a realidade bater como um trem desgovernado. O local era uma propriedade linda em Rancho Santa Fe. Toda colinas ondulantes e rosas brancas, o tipo de lugar onde pessoas ricas fingem que seus problemas não existem. Eu estava temendo esse dia há meses. Não porque não estava feliz pela Rebecca. Eu estava. Ela havia encontrado seu príncipe encantado no David, algum executivo de tecnologia que a tratava como uma rainha. Não, eu estava temendo porque significava ficar presa por horas com meu pai, Arthur Santos, e sua capacidade infinita de me fazer sentir como se eu ainda fosse aquela garota desajeitada de 12 anos que não conseguia fazer nada certo. A cerimônia aconteceu sem problemas. Rebecca estava deslumbrante. Papai a conduziu ao altar com aquele sorriso orgulhoso que ele reservava para sua filha favorita, e mamãe chorou lágrimas bonitas que não estragaram sua maquiagem. Eu fiquei no fundo, desconfortável no meu vestido de dama de honra, observando minha família representar seus papéis nesse quadro perfeito onde eu sempre fui a peça estranha que não se encaixava direito. A recepção começou às 6. Às 7h30, papai já estava 3 drinks dentro, aquela frouxidão familiar se infiltrando em seus movimentos. Ele estava dominando a conversa perto do bar, contando histórias de guerra para qualquer um que ouvisse, não histórias de guerra reais, mente bem. As batalhas do papai eram travadas em salas de reunião e clubes de campo. Eu estava tentando evitá-lo, honestamente. Ficando perto da equipe da cozinha, ajudando onde podia, qualquer coisa para ficar fora de sua órbita. Mas em eventos familiares, a gravidade sempre te puxa de volta para o centro, não é? Aconteceu durante os brindes. Rebecca e David estavam cortando o bolo, todos sorrisos e flashes de câmera, quando o tio Pat pegou o microfone. Antes de encerrarmos a parte formal, anunciou: "Acho que Arthur tem algo a dizer sobre suas meninas." Meu estômago despencou. Papai nunca deixava passar uma chance de se apresentar, especialmente com uma plateia de seus pares assistindo. Ele se dirigiu à frente, ligeiramente instável mas confiante daquela forma que só vem de uma vida inteira de pessoas te dizendo que você é importante. Bem, começou, sua voz carregando aquele tom jovial que sempre me arrepiava. Como pai da noiva, supostamente devo falar sobre como estou orgulhoso. E estou orgulhoso. Rebecca sempre foi tudo o que esperávamos de uma filha. Linda, inteligente, casada com um homem bem-sucedido que pode cuidar dela adequadamente. A multidão murmurou apreciativamente. Mamãe estava radiante. Rebecca brilhava. Então seus olhos me encontraram na multidão. Agora Maya, continuou, e senti todos os olhos na sala se voltarem para mim. Maya sempre foi diferente. Teimosa. Nunca conseguiu seguir um caminho simples como garotas normais fazem. Teve que ir brincar de soldado em vez de encontrar um bom marido. Risadas nervosas ondularam pela multidão. Senti meu rosto queimando, mas permaneci parada, esperando que ele seguisse em frente. Ele não seguiu. Sabe, às vezes olho para minhas filhas e penso sobre as escolhas que fazemos como pais, os investimentos que compensam, e os que... Ele pausou, balançando ligeiramente, seus olhos fixos nos meus com algo que parecia quase malícia. Bem, vamos apenas dizer que às vezes você se pergunta se certas decisões foram erros. A sala ficou quieta. Realmente quieta. O tipo de silêncio que faz seus ouvidos zumbirem. E então ele disse: "Às vezes acho que Maya foi apenas um erro. Não um engano. Um erro. Como se eu fosse um erro de digitação na história de vida perfeita dele." As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu realmente cambaleei para trás, minha mão encontrando a parede atrás de mim para apoio. Erro. Erro. A palavra ecoou na minha cabeça, abafando os suspiros e murmúrios da multidão.
Olhei para minha mãe. Ela estava olhando para suas mãos, seu rosto pálido mas silencioso. Meu irmão Carlos estava do outro lado da sala, de repente muito interessado em seu telefone. A boca de Rebecca estava aberta em choque, mas ela também não disse nada. Ninguém disse nada. Papai ainda estava segurando o microfone, parecendo satisfeito consigo mesmo daquela forma doentia que os valentões fazem quando acertam um golpe particularmente devastador. De qualquer forma, continuou como se nada tivesse acontecido, um brinde a Rebecca e David. Que seu casamento seja abençoado apenas com o tipo certo de surpresas. A multidão ergueu seus copos incertamente. Eu fiquei ali, completamente exposta, completamente destruída, observando minha família celebrar enquanto o homem que deveria me proteger havia acabado de me aniquilar na frente de todos que eu já conheci. Não me lembro de ter me movido, mas de repente estava do lado de fora, ofegando por ar no estacionamento. Meu peito parecia que alguém estava pisando nele, e minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia tirar meu telefone da bolsa. Erro! 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 A palavra continuava fazendo loop no meu cérebro como um disco quebrado. Era isso realmente o que ele pensava de mim? Depois de tudo que eu havia feito, tudo que eu havia sobrevivido, toda vez que tentei fazê-lo orgulhoso, eu era realmente apenas um erro que ele se arrependia de ter feito. Eu estava entrando em espiral, aquele buraco negro familiar se abrindo no meu peito que reconheci dos meus piores dias depois de voltar da missão. O pânico estava se instalando, e eu podia me sentir começando a me dissociar quando uma voz cortou o barulho na minha cabeça. Santos! Olhei para cima, piscando lágrimas dos meus olhos, e lá estava ele. Comandante Jake Morrison, parado a 3 metros de distância em um uniforme naval impecável, parecendo exatamente o mesmo que há 3 anos quando o vi pela última vez em Kandahar. Por um segundo, pensei que estava alucinando. PTSD faz isso às vezes. Te faz ver coisas que não estão lá, especialmente quando você está sob estresse extremo. Mas então ele se aproximou, e eu pude ver a preocupação em seus olhos escuros, a mesma expressão que ele usava quando me encontrou chorando atrás da barraca de suprimentos depois que perdemos Rodrigues e Martinez naquela explosão de IED. Comandante! Minha voz saiu como um sussurro. O que está fazendo aqui? Eu deveria estar fazendo essa pergunta, disse ele suavemente. Você parece que viu um fantasma. Sinto que sou um. Limpei meus olhos com o dorso da mão, de repente envergonhada de quão destruída eu devia parecer. Desculpe. Eu só... O que está fazendo no casamento da minha irmã? Ele pareceu desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. David é meu primo. Do lado da minha mãe. Eu não tinha ideia de que você estaria aqui, ou eu teria. Ele parou, estudando meu rosto. Maya, o que aconteceu lá dentro? Você parece que alguém acabou de te dizer que o mundo estava acabando. Soltei uma risada amarga. Bem próximo. Não podia contar a ele a verdade, que meu próprio pai havia acabado de me chamar de erro na frente de 100 pessoas. Era muito humilhante, muito cru. Apenas drama familiar. Você sabe como é. Mas Jake sempre conseguiu me ler melhor do que eu queria. Era uma das coisas que tornava servir sob seu comando tão complicado. Ele via demais, entendia demais sobre as partes quebradas de mim que eu tentava manter escondidas. Isso não foi apenas drama, disse ele calmamente. Eu ouvi o que ele disse. Meu estômago despencou. Você estava lá dentro. Entrei durante os brindes. Vi tudo. Sua mandíbula se contraiu. Maya, sinto muito. O que seu pai disse foi completamente fora de linha. A gentileza em sua voz quase me quebrou novamente. Aqui estava esse homem que eu respeitava mais do que qualquer um, alguém que me viu no meu mais forte e mais fraco, olhando para mim com compaixão genuína enquanto minha própria família havia acabado de assistir meu pai me destruir. Está tudo bem, menti. Estou acostumada. Não, não está tudo bem. E você não deveria estar acostumada. Ele se aproximou, e peguei aquele perfume familiar de sua colônia misturado com o ar do oceano. Maya, há algo que preciso te contar. Algo sobre por que realmente estou aqui. Olhei para ele, confusa. O que quer dizer? Ele olhou de volta para o salão de recepção, depois para mim.
Podemos ir para algum lugar privado. Este não é o tipo de conversa que devemos ter em um estacionamento. Minha mente ainda estava cambaleando do ataque verbal do papai, mas a presença de Jake era como uma âncora na tempestade. Qualquer coisa que ele precisasse me contar tinha que ser melhor do que ficar aqui repetindo a palavra erro várias vezes na minha cabeça. Há um banco no jardim, disse. Deve estar quieto. Caminhamos em silêncio, os sons da recepção desaparecendo atrás de nós. O jardim estava iluminado com luzes de cordão e lanternas de papel, criando pequenas poças de luz dourada entre as sombras. Deveria ter sido romântico, mas tudo o que eu sentia era vazio. Jake esperou até estarmos sentados antes de falar. Maya, eu não estava aqui por acaso esta noite. Eu tenho procurado por você. Procurando por mim? Por quê? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que me lembrei de briefings quando ele estava prestes a dar más notícias. Há algo que você precisa saber sobre sua missão. Sobre o que realmente aconteceu lá. Meu sangue gelou. Do que está falando? Os relatórios da missão. Os que te deram sua comenda. Eles não eram inteiramente precisos. Olhei para ele, tentando processar o que estava dizendo. Não entendo. A noite que Rodrigues e Martinez morreram. Você se lembra de como a informação chegou? Claro que me lembrava. Estava gravado no meu cérebro como ferro em brasa. Dica anônima sobre arsenal de armas. Fomos. Era uma armadilha. IED destruiu o UV. Minha voz estava monótona, mecânica. Eu havia contado essa história tantas vezes para terapeutas e investigadores que havia perdido todo o significado. A dica não era anônima, Maya. Veio de alguém na sua unidade. O mundo inclinou. O quê? Alguém passou informações aos insurgentes sobre nossas rotas de patrulha. Sobre nosso timing. Rodrigues e Martinez não morreram por azar ou ação inimiga. Eles morreram porque alguém do nosso lado os traiu. Senti que ia vomitar. Quem? O rosto de Jake estava sombrio. Nunca descobrimos com certeza. A investigação foi classificada, enterrada. Mas Maya, há mais. A razão pela qual tenho procurado por você não é apenas sobre o que aconteceu lá. É sobre o que tem acontecido aqui. Aqui. Seu pai, Maya, Arthur Santos. Ele tem estado em contato comigo. O estacionamento, o jardim, o rosto de Jake, tudo começou a girar. Do que está falando? Ele me procurou 6 meses atrás. Disse que estava preocupado com você, com seu estado mental. Perguntou se eu achava que você estava estável o suficiente para trabalhar com veteranos, dado o que aconteceu no Afeganistão. Levantei tão rápido que quase caí. Ele o quê? Ele queria que eu recomendasse que você fosse removida da sua posição na VA. Disse que você era um perigo para si mesma e outros por causa do seu PTSD. As peças estavam se encaixando agora, criando uma imagem tão feia que mal conseguia olhar. A revisão no trabalho. A que saiu do nada no mês passado. Jake assentiu sombriamente. Ele tem trabalhado nos bastidores, Maya. Falando com pessoas, plantando sementes de dúvida sobre sua competência. Ele tem tentado te demitir. Meu pai não havia apenas me chamado de erro esta noite. Ele havia estado ativamente trabalhando para destruir minha carreira, meu propósito, a única coisa que construí das cinzas do meu serviço militar. Enquanto eu lutava para encontrar meu lugar no mundo, ele havia estado sistematicamente tentando derrubar o pouco que consegui reconstruir. Por quê? Sussurrei. Por que ele faria isso? Jake ficou quieto por um longo momento. Acho que você deveria perguntar isso a ele. Ri, mas não havia humor nisso. Certo. Simplesmente chegar ao homem que me chamou de erro e perguntar por que ele tem sabotado minha vida. Maya, há mais uma coisa. A pessoa que traiu sua unidade no Afeganistão. A que fez Rodrigues e Martinez serem mortos. Ele pausou, e pude vê-lo se preparando para o que vinha a seguir. Achamos que pode ter estado conectado a alguém aqui nos Estados Unidos. Alguém com acesso a informações classificadas que estava passando detalhes para as pessoas erradas. Minha boca secou. O que está dizendo? Seu pai tem contratos governamentais, Maya. Contratos de defesa. Ele tem autorização de segurança há anos.
A implicação me atingiu como um trem desgovernado. Você acha que meu pai? Acho que há muitas coincidências aqui para ignorar. Acho que alguém tem jogado um jogo muito longo e você tem estado presa no meio disso sem nem saber. Afundei de volta no banco, minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. Meu pai havia me chamado de erro. Ele havia estado tentando destruir minha carreira. E agora Jake estava sugerindo que ele poderia ter estado envolvido em fazer meus companheiros marines serem mortos. Não posso processar isso agora. Jake se sentou ao meu lado, cuidadoso para manter alguma distância. Sei que é muito. Mas Maya, preciso que saiba que qualquer coisa que aconteceu lá, qualquer coisa que está acontecendo agora, nada disso é sua culpa. Você não é um erro. Você não é um engano. Você é uma das melhores marines que já servi com, e qualquer um que não consegue ver isso é cego. Suas palavras foram gentis, mas não conseguiram penetrar o entorpecimento que estava se espalhando por mim como água gelada. Minha vida inteira havia acabado de ser revelada como uma mentira. Minha família, meu serviço, meu senso de propósito, tudo isso foi construído sobre traição e manipulação. O que supostamente devo fazer com essa informação? Perguntei. Me ajude a encontrar a verdade. Me ajude a garantir que Rodrigues e Martinez tenham a justiça que merecem. Olhei de volta para o salão de recepção, onde podia ver silhuetas se movendo atrás das janelas iluminadas. Minha família estava lá dentro, provavelmente fingindo que nada havia acontecido, que a piada do papai foi apenas provocação familiar inofensiva. Eles não tinham ideia de que seu patriarca poderia ser responsável pelas mortes de soldados americanos. Ou talvez soubessem. Talvez todos fossem cúmplices em manter seus segredos, assim como foram cúmplices na destruição sistemática da minha autoestima. Se o que está dizendo é verdade, disse lentamente, então tudo o que pensei que sabia sobre minha vida está errado. Nem tudo, disse Jake. Seu serviço foi real. As vidas que salvou, a diferença que fez, isso foi tudo você. A pessoa que você é, a força que mostrou, isso também é real. Queria acreditar nele. Deus, eu queria acreditar nele. Mas sentada ali naquele jardim, com as palavras do meu pai ainda ecoando na minha cabeça e as revelações de Jake remodelando tudo o que pensava que sabia, senti como se estivesse me afogando. Preciso de prova, disse finalmente. Se quer que eu o ajude, preciso ver prova. Jake alcançou dentro de sua jaqueta e tirou um envelope manila grosso. Esperava que dissesse isso. Dentro havia documentos, fotografias, impressões de e-mail. Reconheci alguns dos timbres. Santos Industries, a empresa do meu pai. Os e-mails eram entre papai e vários oficiais do governo, discutindo contratos e cronogramas. Nada obviamente incriminador, mas quando Jake explicou o que procurar, padrões começaram a emergir. Essas datas, disse Jake, apontando para uma série de comunicações. Elas se alinham perfeitamente com vazamentos de inteligência que chegaram de volta aos grupos insurgentes. Alguém estava passando informação, e o timing sugere que estava vindo de alguém com acesso a esses contratos. Estudei os papéis, minhas mãos tremendo ligeiramente. Isso é tudo circunstancial. Mas é suficiente para justificar uma investigação mais profunda. Maya, preciso de alguém do lado de dentro. Alguém que possa ter acesso aos seus arquivos, suas comunicações, sua agenda. Alguém em quem ele confia. Olhei para ele com perspicácia. Ele não confia em mim. Ele acha que sou um erro, lembra? Mas ele te subestima. Essa é sua fraqueza. Ele te vê como danificada, instável, não uma ameaça. Isso poderia funcionar a nosso favor. A ideia de voltar para aquela casa, de fingir que tudo estava normal enquanto secretamente investigava meu próprio pai, me dava arrepios. Mas a alternativa era deixar as mortes de Rodrigues e Martinez sem vingança, deixar meu pai continuar a destruir as vidas de outras pessoas da forma que ele vinha destruindo a minha. O que eu teria que fazer? Se aproximar dele. Encontrar desculpas para estar perto do seu escritório, seu computador, seus arquivos. Procurar qualquer coisa que o conecte aos vazamentos de inteligência ou a contatos com entidades estrangeiras. E Maya? Ele pausou, sua expressão séria. Tenha cuidado.
Se ele está envolvido nisso, e descobrir o que você está fazendo, você pode estar em perigo real. Pensei sobre o homem que me criou, que passou anos diminuindo minha confiança e autoestima, que me humilhou publicamente apenas uma hora atrás. O homem que poderia ter sido responsável pelas mortes dos meus companheiros marines. Ele já é perigoso, disse. Ele tem tentado me destruir há anos. Pelo menos agora sei por quê. Jake estudou meu rosto. Tem certeza de que pode fazer isso? Sei que esta noite foi traumática para você. Se precisar de tempo para pensar sobre isso. Não. A palavra saiu mais dura do que pretendi. Passei minha vida inteira deixando ele me destruir, acreditando que talvez ele estivesse certo sobre mim. Mas se o que está me dizendo é verdade, então ele não é apenas um pai ruim. Ele é um traidor. E eu vou fazer com que não saia impune. Jake assentiu lentamente. Tudo bem. Mas fazemos isso cuidadosamente, metodicamente. Um erro poderia explodir toda a investigação. Passamos a próxima hora revisando os detalhes. Como eu me aproximaria do papai? Que tipo de informação precisávamos? Como eu passaria informações para Jake sem levantar suspeitas? Parecia surreal, planejando espionar meu próprio pai enquanto a recepção do casamento da minha irmã continuava ao fundo. Quando finalmente nos levantamos para sair, Jake segurou meu braço gentilmente. Maya, quero que saiba que nunca parei de acreditar em você. Mesmo depois que deixou o serviço, mesmo quando estava lutando, eu sabia que era mais forte do que qualquer coisa contra a qual estava lutando. Suas palavras me atingiram mais forte do que deveriam. Depois de anos de críticas do meu pai e minha própria autodúvida, ouvir alguém falar sobre mim com tanta confiança parecia descobrir água no deserto. Obrigada, sussurrei, por acreditar em mim, por me dar uma chance de revidar. Você não precisa da minha permissão para revidar, disse ele. Nunca precisou. Você só precisava se lembrar de quem realmente é. Enquanto caminhava de volta para o salão de recepção, senti algo que não experimentava há anos. Propósito. Não o propósito vazio de tentar agradar alguém que nunca ficaria satisfeito, mas propósito real. A chance de buscar justiça, honrar a memória de camaradas caídos, finalmente enfrentar o homem que passou décadas tentando me convencer de que eu era inútil. Meu pai havia me chamado de erro. Mas erros podiam ser corrigidos. Enganos podiam ser consertados. E às vezes, a coisa que parecia uma falha era na verdade a chave para resolver toda a equação. Eu ia descobrir a verdade sobre Arthur Santos. E quando descobrisse, ele ia aprender que sua filha erro foi o maior erro que já cometeu. A recepção estava terminando quando entrei, sorrateiramente de volta. Papai ainda estava dominando a conversa no bar, regaliando sua audiência com histórias de suas conquistas empresariais. Mamãe estava ajudando Rebecca com seu vestido, se preparando para a despedida. Carlos estava em lugar nenhum, provavelmente fumando atrás do prédio como sempre fazia quando eventos familiares ficavam muito intensos. Fui para o banheiro feminino para me recompor. No espelho, parecia que havia passado por uma guerra. O que, de certa forma, havia. Minha maquiagem estava borrada, meu cabelo estava saindo de seu arranjo cuidadoso e meus olhos estavam vermelhos de chorar. Mas por baixo de tudo isso, havia algo novo. Uma dureza. Uma determinação. Me limpei o melhor que pude e voltei. Era hora de começar a jogar um jogo muito perigoso. Maya! Rebecca apareceu no meu cotovelo, ainda radiante em seu vestido de noiva, mas com preocupação vincando suas feições perfeitas. Onde você esteve? Estive procurando por toda parte. Só precisava de um pouco de ar, disse, forçando um sorriso. Você sabe como fico perto de multidões. Ela baixou a voz. Sobre o que papai disse mais cedo, sinto muito. Ele estava bebendo, e você sabe como fica quando bebe demais. Ele não quis dizer. A defesa automática do comportamento do nosso pai. Rebecca havia feito desculpas para ele nossas vidas inteiras, assim como mamãe fazia. Assim como eu fazia, até esta noite. Está tudo bem, Becca. Não se preocupe com isso no seu dia de casamento. Mas ela ainda estava estudando meu rosto com aquela preocupação de irmã mais velha que sempre amei nela, mesmo quando parecia condescendente. Tem certeza?
Porque posso falar com ele. Posso fazê-lo se desculpar. A ideia do meu pai me dando um pedido de desculpas forçado e insincero fez meu estômago revirar. Realmente, estou bem. Este é seu dia. Não deixe o drama dele estragar. Ela apertou minha mão. Você é mais forte do que ele reconhece. Sabe disso. Sempre admirei como você é corajosa. Se ela soubesse o quão corajosa eu estava prestes a me tornar. As próximas horas passaram em um borrão de sorrisos forçados e conversa fiada. Ajudei a limpar, me despedi dos parentes, e representei o papel de filha obediente enquanto minha mente corria com planos e possibilidades. Papai estava bêbado o suficiente para provavelmente não se lembrar muito sobre a noite de qualquer forma, o que funcionara a meu favor. Finalmente, o último convidado havia partido e restou apenas a família. Mamãe estava organizando as flores que sobraram. Rebecca e David já haviam partido há muito tempo para sua fuga de lua de mel, e Carlos havia reaparecido para ajudar a carregar presentes nos carros. Papai estava sentado em uma das cadeiras perto da mesa principal, sua gravata borboleta desfeita, sua jaqueta jogada sobre as costas da cadeira. Ele parecia mais velho na iluminação fraca, mais frágil do que a presença imponente que tentava projetar. Por um momento, quase senti pena dele. Então me lembrei da esposa de Rodrigues no funeral, chorando sobre um caixão coberto com bandeira. A mãe de Martinez, que desabou quando trouxeram a notícia. As famílias destruídas por quem vendeu seus filhos. Se essa pessoa estava sentada a 3 metros de mim, ajustando seus punhos como se não tivesse sangue nas mãos, então minha simpatia estava mal direcionada. Maia. Sua voz estava ligeiramente arrastada, mas não totalmente incoerente. Venha aqui por 1 minuto. Meu pulso acelerou, mas mantive minha expressão neutra enquanto me aproximava. O que foi, papai? Ele olhou para mim com olhos vermelhos, e por um segundo pensei que ele poderia realmente se desculpar. Queria falar com você sobre esta noite. Sobre o que disse durante os brindes. Está tudo bem, disse rapidamente. Você não precisa. Não, deixe-me terminar. Ele levantou a mão. Posso ter sido um pouco duro. A questão é, Maia, me preocupo com você. Você fez algumas escolhas questionáveis, e acho que às vezes precisa de alguém para ser honesto sobre onde está indo. Isso não era um pedido de desculpas. Era ele dobrando a aposta, explicando por que me chamar de erro foi na verdade para meu próprio bem. Manipulação clássica do Arthur Santos. Aprecio sua preocupação, disse cuidadosamente. A questão é, há oportunidades lá fora para alguém com seu histórico. Não necessariamente o caminho que está seguindo agora, trabalhando com todos aqueles veteranos danificados, mas algo mais adequado. Posso ajudá-la a encontrar algo mais apropriado. Minha pele se arrepiou. Ele estava tentando me afastar da VA, exatamente como Jake havia dito. Que tipo de oportunidades? Bem, há posições no setor privado. Consultoria de segurança, esse tipo de coisa. Melhor pagamento, ambiente mais estável. Tenho contatos nesse mundo. Contatos no mundo de contratação de defesa. Pessoas que poderiam ter acesso a informações classificadas. Isso é interessante, disse, tentando soar curiosa em vez de suspeita. Que tipo de trabalho de segurança? Oh, várias coisas. Avaliação de risco, análise de ameaças. Empresas como a minha sempre precisam de pessoas que entendem como os militares operam. Ele se recostou na cadeira, se animando com seu assunto. A questão é, Maia, sua experiência no exterior poderia realmente ser valiosa no contexto certo. É apenas uma questão de encontrar o encaixe certo. Adoraria ouvir mais sobre isso. Menti. Talvez pudéssemos almoçar juntos algum dia desta semana e você pudesse me contar sobre esses contatos seus. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Ele não esperava entusiasmo. Sério. Estaria interessada em fazer uma mudança. Sempre estou aberta a novas possibilidades, disse. E honestamente, depois desta noite, estou pensando que talvez seja a hora de um novo começo. Papai sorriu, a primeira expressão genuína de aprovação que vi dele em anos. Me deixou enjoada. Essa é minha menina. Sabia que você acabaria entendendo. Que tal quarta-feira? Poderíamos nos encontrar no clube. O clube.
onde ele conduzia a maior parte de seus negócios, onde se sentia mais confortável e no controle. Seria perfeito para fazê-lo se abrir sobre suas conexões. Parece ótimo, disse. Estou ansiosa. Enquanto dirigia para casa naquela noite, minha cabeça estava girando com os eventos da noite. 12 horas atrás, minha maior preocupação era passar pelo casamento de Rebecca sem me envergonhar. Agora estava comprometida a investigar meu próprio pai por traição. Meu apartamento pareceu menor que o usual quando entrei. Era um lugar de um quarto em Pacific Beach, nada chique mas limpo e quieto. As paredes estavam praticamente vazias exceto por algumas fotos da minha missão e meu certificado de comenda, que de repente pareceu vazio sabendo o que agora sabia sobre os relatórios da missão. Sentei no meu sofá e liguei para o número de Jake. Ele atendeu no segundo toque. Como foi? Perguntou sem preâmbulo. Ele quer almoçar na quarta-feira. Vai me contar sobre oportunidades de trabalho em segurança privada. Perfeito. Essa é exatamente a abertura que precisamos. Jake, disse, olhando para a comenda na parede, quando encontrar a pessoa que traiu nossa unidade, o que acontece com ela? Eles são julgados por traição em corte marcial. Se forem militares, enfrentam prisão perpétua ou possivelmente morte. Se forem civis, vão para a prisão federal pelo resto de suas vidas. Pensei sobre meu pai sentado naquela cadeira esta noite, bêbado e satisfeito consigo mesmo, planejando usar suas conexões para manipular minha carreira. Se ele fosse culpado do que Jake suspeitava, merecia qualquer punição que viesse em sua direção. Mas ele ainda era meu pai. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levou para a escola todos os dias por 12 anos, que chorou quando me formei no campo de treinamento mesmo tendo se oposto à minha decisão de me alistar. Maya, ainda está aí? Sim, disse. Estou aqui. Vou ligar depois do almoço. Tenha cuidado. E lembre-se, se algo parecer errado, se achar que ele desconfia de você, saia de lá imediatamente. Vou sair. Depois que desliguei, fiquei sentada no escuro por um longo tempo, pensando sobre lealdade e traição, sobre família e dever, sobre a diferença entre o pai que pensei que tinha e o homem que estava começando a suspeitar que ele realmente era. Quarta-feira não podia chegar rápido o suficiente. O San Diego Country Club ficava numa colina com vista para a baía, todas colunas brancas e gramados bem cuidados que gritavam dinheiro antigo e poder estabelecido. Eu havia estado lá exatamente 3 vezes na vida, festa de 50 anos do papai, celebração de noivado de Rebecca, e agora este almoço que esperava me ajudaria a determinar se meu pai era um traidor de seu país. Cheguei 10 minutos mais cedo e esperei no estacionamento, usando o tempo para revisar as perguntas que Jake e eu havíamos preparado. Decidimos deixar papai liderar a conversa o máximo possível, encorajando-o a falar sobre seus negócios e suas conexões sem parecer muito interessada em qualquer área particular. Papai já estava sentado em sua mesa usual quando entrei na sala de jantar, aquela perto das janelas com vista para o campo de golfe e distância suficiente de outras mesas para garantir privacidade. Estava usando um de seus ternos caros, o tipo que custava mais do que eu ganhava em um mês, e claramente havia ficado sóbrio desde sábado à noite. Maya! Ele se levantou para me dar um abraço desajeitado, o tipo de afeição física forçada que caracterizava nosso relacionamento por tanto tempo quanto eu me lembrava. Você está bem. Muito melhor que sábado. Obrigada, disse, me acomodando na cadeira de frente para ele. Estou me sentindo melhor também. O garçom apareceu imediatamente. A equipe aqui conhecia papai bem e o tratava com a deferência reservada para bons pagantes e membros influentes. Pedimos bebidas e aperitivos enquanto fazíamos conversa fiada sobre a lua de mel de Rebecca e o tempo. Uma vez sozinhos novamente, papai se inclinou para a frente com a expressão que usava quando estava prestes a compartilhar algo importante. Então, Maya, tenho pensado sobre nossa conversa de sábado à noite. Sobre oportunidades que poderiam ser um melhor encaixe para alguém com seu histórico. Definitivamente estou interessada em ouvir mais, disse, tentando projetar a combinação certa de curiosidade e desespero. Bem, o mundo de contratação de defesa é mais complexo do que a maioria das pessoas percebe. Não é apenas sobre construir armas ou veículos.
Há todo um componente de inteligência, avaliação de ameaças, análise de segurança, entender como nossos inimigos pensam e operam. Ele estava se animando com seu assunto agora, da forma que sempre fazia quando discutia negócios. Papai adorava ser o especialista, aquele com conhecimento interno que outros não tinham. Empresas como a minha, temos contratos com várias agências governamentais. Fornecemos análise e recomendações baseadas em inteligência de campo, dados de satélite, interceptações de comunicações, todos os tipos de informação que ajudam a manter nosso país seguro. Isso parece fascinante, disse. Não tinha ideia de que sua empresa estava envolvida em trabalho de inteligência. Oh, sim. Temos feito trabalho classificado há anos. Na verdade, alguns de nossos contratos mais importantes envolvem analisar comunicações de campo de batalha de operações no exterior. Meu sangue gelou. Comunicações de campo de batalha. Como as que incluiriam rotas de patrulha e cronogramas de missão. Sério? Que tipo de comunicações de campo de batalha? Papai olhou ao redor da sala de jantar, então se inclinou mais perto. Bem, provavelmente não deveria entrar em especificidades, mas vamos apenas dizer que quando nossos militares operam em território hostil, sempre há pessoas escutando. Nosso trabalho é ajudá-los a entender o que essas pessoas estão ouvindo e como podem usar essa informação. Ele estava descrevendo o trabalho de contra-inteligência, mas a forma como estava falando sobre isso me deu arrepios. Havia algo proprietário em seu tom, como se estivesse pessoalmente investido em saber o que o inimigo estava pensando. Deve ser trabalho incrivelmente sensível, disse. Imagino que as autorizações de segurança necessárias sejam de nível bastante alto. Top secret, disse com orgulho óbvio. Não muitas pessoas têm esse nível de acesso. Me levou anos para construir os relacionamentos e credibilidade necessários para lidar com esse tipo de material classificado. Top secret, informação compartimentada sensível. O nível mais alto de autorização de segurança disponível para civis. Se papai tinha acesso a esse nível de inteligência, ele saberia sobre rotas de patrulha, cronogramas de missão, movimentos de tropas, tudo o que alguém precisaria para preparar uma emboscada. Há quanto tempo tem essa autorização? Perguntei, tentando manter minha voz casual. Cerca de 8 anos agora. Comecei com alguns contratos menores e fui subindo. A chave é provar que você é confiável, que pode ser confiado com informação sensível. 8 anos. Isso cobriria toda a minha missão no Afeganistão. O garçom voltou com nossos pratos principais, me dando um momento para processar o que acabará de aprender. Papai definitivamente estava em posição de ter acessado a inteligência que levou às mortes de Rodrigues e Martinez. A questão era se ele realmente havia feito isso. Então essas comunicações de campo de batalha que analisa, disse uma vez que o garçom havia saído, elas incluem coisas como cronogramas de patrulha e planos de missão. Papai me olhou com perspicácia. Por que pergunta? Senti meu pulso acelerar, mas me forcei a ficar calma. Apenas curiosa sobre quão detalhada é a inteligência. Quando estava em missão, sempre nos perguntávamos quem estava processando nossas comunicações e quanto eles realmente podiam dizer sobre nossas operações. Ele relaxou ligeiramente. Mais do que você poderia pensar. Tecnologia de vigilância moderna pode interceptar e decodificar quase qualquer comunicação eletrônica. Conversas de rádio, telefones via satélite, até canais militares criptografados se você tem o equipamento certo. Isso é incrível. E meio aterrorizante. É por isso que segurança operacional é tão crítica. Uma pequena brecha, uma pessoa compartilhando informação que não deveria, e missões inteiras podem ser comprometidas. A ironia dessas palavras saindo de sua boca era quase demais para suportar. Mas continuei. Me lembro de ouvir sobre vazamentos de inteligência durante minha missão. Missões que deram errado porque alguém havia avisado os insurgentes. Sempre assumimos que eram informantes locais, mas imagino que poderia ter sido qualquer um com acesso à informação certa. A expressão de papai escureceu. Infelizmente, sim. Houve vários incidentes durante esse período onde segurança operacional foi comprometida. Bons soldados morreram porque alguém traiu sua confiança. Ele estava falando sobre Rodrigues e Martinez.
Tinha que estar. E a forma como estava discutindo, com aquele desapego clínico, me deu vontade de vomitar. Eles descobrem quem é responsável por vazamentos assim? Perguntei. Às vezes. Inteligência militar é muito boa em rastrear o fluxo de informação. Mas pode levar tempo, especialmente se o vazamento está vindo de fora da cadeia de comando militar. Fora da cadeia de comando. Contratados civis, analistas de inteligência, pessoas com autorizações de segurança que não estão sujeitas à justiça militar. Eles são mais difíceis de investigar porque operam numa área cinzenta entre a autoridade militar e civil. Como ele. Ele estava se descrevendo. Deve ser frustrante para as famílias de soldados que morrem por causa desses vazamentos, disse. Pela primeira vez desde que começamos a conversar, papai pareceu desconfortável. É por isso que pessoas em posições de confiança têm que levar suas responsabilidades a sério. As consequências de trair essa confiança são severas. Era isso um aviso? Ou ele estava apenas reconhecendo a gravidade do que estávamos discutindo? Bem, disse, forçando um sorriso, parece trabalho fascinante. E você está certo, minha experiência militar provavelmente seria valiosa nesse ambiente. Acho que sim. Na verdade, posso apresentá-la a algumas pessoas. Há um jantar sexta-feira à noite, encontro informal de contratados e ligações governamentais. Você poderia conhecer alguns contatos potenciais. Um jantar com contratados de defesa e oficiais do governo. Jake gostaria de saber sobre isso. Isso parece perfeito, disse. Adoraria conhecê-los. Papai sorriu, e por um momento pareceu o pai que me lembrava da infância, orgulhoso, apoiador, investido no meu sucesso. Teria sido fácil me convencer de que estava errada sobre ele, que ele era apenas um empresário tentando ajudar sua filha a encontrar um caminho de carreira melhor. Mas então pensei sobre a forma como havia descrito analisar comunicações de campo de batalha, a forma casual como havia discutido vazamentos de inteligência, o tom proprietário que usou quando falou sobre saber o que o inimigo estava pensando. E soube que qualquer afeição paternal que pudesse ter por mim não se estendia aos soldados que morreram por causa de sua traição. Terminamos o almoço com mais conversa fiada sobre a festa de jantar e as pessoas que eu conheceria lá. Papai estava animado agora, claramente satisfeito que eu finalmente estava mostrando interesse no que considerava um caminho de carreira adequado. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, ele pôs a mão no meu ombro no que qualquer um observando teria visto como um gesto de apoio paternal. Estou orgulhoso de você por estar aberta a novas possibilidades, Maya, disse. Acho que isso poderia ser exatamente o que precisa para colocar sua vida de volta nos trilhos. Colocar minha vida de volta nos trilhos. Como se minha vida tivesse descarrilado por minhas próprias escolhas ruins em vez de sua sabotagem sistemática. Obrigada, papai. Realmente aprecio você me ajudar com isso. É para isso que pais servem, disse, e as palavras pareceram ácido nos meus ouvidos. Liguei para Jake do meu carro antes mesmo de ter saído do estacionamento. Ele tem autorização top secretice, disse sem preâmbulo. Tem há 8 anos. Ele descreve seu trabalho como analisar comunicações de campo de batalha e entender como inimigos usam inteligência interceptada. Jake ficou quieto por um longo momento. Jesus, Maya. Esse é exatamente o tipo de acesso que alguém precisaria para orquestrar o que aconteceu com sua unidade. Há mais. Ele me convidou para uma festa de jantar sexta-feira. Contratados de defesa e ligações governamentais. Ele quer me apresentar a pessoas da indústria. Isso é perfeito. Precisamos te deixar grampeada para esse jantar. Se ele vai estar perto de seus associados, ele pode deixar algo escapar. A ideia de usar um grampo para espionar meu pai em um encontro social parecia surreal, mas eu estava além do ponto de recuar. O que preciso fazer? Me encontre amanhã à noite. Vou te dar o equipamento e passaremos por como usá-lo. Maya, preciso que entenda o quão perigoso isso está se tornando. Se seu pai está envolvido no que achamos que está envolvido, ele não vai hesitar em se proteger se perceber o que você está fazendo. Entendo. Entende mesmo. Porque isso não é apenas sobre fazê-lo ser demitido ou envergonhá-lo publicamente. Se ele tem vendido inteligência para atores estrangeiros,
ele cometeu traição. As pessoas com quem trabalha não vão pensar duas vezes antes de eliminar ameaças à operação deles. Pensei sobre a família de Rodrigues, sobre a mãe de Martinez desabando no funeral. Entendo, repeti. E não vou recuar. Na noite seguinte, encontrei Jake em uma cafeteria em La Jolla, longe o suficiente dos meus lugares usuais para ser improvável que encontrássemos alguém que eu conhecia. Ele havia escolhido uma mesa no canto dos fundos onde podíamos conversar quietamente sem ser ouvidos. Este é um dispositivo de gravação básico, disse, deslizando um pequeno objeto preto pela mesa. Parece uma caneta, mas na verdade é um microfone de alta qualidade. Mantenha no bolso da jaqueta ou bolsa, e vai captar conversas em cerca de 3 metros. Examinei o dispositivo. Era mais pesado que uma caneta normal, mas não visivelmente. Por quanto tempo grava? 6 horas de gravação contínua. Mais que suficiente para uma festa de jantar. O importante é tentar fazer seu pai falar sobre seu trabalho, seus contatos, qualquer coisa que possa nos dar insight sobre suas operações. E se ele perceber o que estou fazendo? A expressão de Jake estava sombria. Então você sai de lá imediatamente. Não tente explicar. Não tente amenizar as coisas. Apenas vá embora. Passamos 1 hora revisando diferentes cenários, perguntas que eu poderia fazer, formas de direcionar conversas para tópicos que poderiam ser reveladores. Jake também havia trazido uma pasta de fotografias, fotos de vigilância de pessoas que poderiam estar na festa de jantar. Estes são operativos de inteligência estrangeira conhecidos, explicou. Se vir algum desses rostos, é uma bandeira vermelha. Sugeriria que seu pai está diretamente conectado a atores estrangeiros hostis. Estudei as fotos, memorizando rostos. Homens de meia idade principalmente, o tipo de empresários genéricos que poderiam se misturar em qualquer encontro sofisticado. A ideia de que meu pai poderia estar socializando com espiões inimigos parecia coisa de filme, mas a evidência estava apontando nessa direção. Há algo mais, disse Jake enquanto nos preparávamos para sair. Temos monitorado as comunicações do seu pai, e houve atividade aumentada na semana passada. Ligações para números no exterior, e-mails criptografados. É possível que seu contato renovado com ele o tenha deixado nervoso. Meu estômago despencou. Acha que ele suspeita de algo? Não sei. Mas acho que precisamos nos mover rápido. Se ele está envolvido no que suspeitamos, e começa a sentir que sua operação está em risco, ele pode fazer algo drástico. Como o quê? Como desaparecer. Ou garantir que testemunhas potenciais não possam testemunhar contra ele. A implicação pairou no ar entre nós. Meu pai poderia tentar me matar. Sexta-feira à noite chegou com neblina de outubro vindo do oceano, dando à noite uma atmosfera apropriadamente ominosa. A festa de jantar estava sendo realizada no Pendre Hotel no centro de San Diego, em uma sala de jantar privada que papai havia reservado para seus associados de negócios. Passei horas me arrumando, escolhendo um traje que fosse profissional o suficiente para a ocasião, mas com bolsos que pudessem esconder o dispositivo de gravação. Um blazer azul marinho sobre uma blusa de seda, calças justas, saltos baixos em que pudesse correr se necessário. Senti como se estivesse me vestindo para a batalha, o que de certa forma estava. Papai me buscou às 7h30, dirigindo sua Mercedes e usando seu terno mais caro. Estava de excelente humor, falando animadamente sobre as pessoas que eu ia conhecer e as oportunidades que poderiam vir de fazer as conexões certas. Lembre-se, disse enquanto parávamos no hotel, essas são pessoas sérias. Elas apreciam franqueza e competência. Não tente se vender demais, mas também não se venda menos. Deixe-as ver o valor da sua experiência militar. Vou deixar, disse, verificando para ter certeza de que a caneta gravadora estava segura no bolso do meu blazer. A sala de jantar privada era elegante daquela forma discreta que falava de dinheiro real em vez de exibições chamativas de riqueza. Cerca de 20 pessoas já estavam lá quando chegamos, paradas em pequenos grupos com coquetéis, o murmúrio baixo de conversa de negócios enchendo o ar. Papai imediatamente entrou em modo anfitrião, me apresentando a vários colegas e associados. Esta é minha filha Maya, diria. Ex-marine, serviu no Afeganistão.
Está considerando fazer a transição para o setor privado. As respostas eram educadas, mas avaliadoras. Essas pessoas estavam me analisando, avaliando se eu poderia ser útil para elas. Representei meu papel, falando sobre minha experiência militar e expressando interesse em trabalho de contratação de defesa. Mas também estava observando, escutando, procurando rostos das fotos de vigilância de Jake. Não demorou muito para ver um. O homem estava parado perto do bar, 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e um relógio caro. Nas fotos de Jake, havia sido identificado como Dmitry Volkov, um operativo de inteligência russo que trabalhava sob cobertura diplomática. Vê-lo aqui, em uma sala cheia de contratados de defesa americanos, era como encontrar uma arma fumegante. Fui até o bar, me posicionando onde pudesse ouvir suas conversas enquanto fingia estudar a lista de vinhos. Ele estava falando com 2 outros homens sobre cronogramas de envio e logística, inocente o suficiente na superfície, mas a forma como estavam discutindo sugeria que não estavam falando sobre carga comercial. O próximo carregamento precisa ser atrasado, Volkov estava dizendo em inglês levemente acentuado. Nossos parceiros precisam de mais tempo para preparar o lado receptor. Isso vai criar problemas com o cronograma, um dos outros homens respondeu. Temos compromissos a cumprir. O cronograma é menos importante que segurança. Não podemos nos dar ao luxo de mais exposição. Exposição. Isso sugeria que estavam fazendo algo que precisavam esconder. Me aproximei mais, fingindo estar interessada na mesa de aperitivos que estava montada por perto. A caneta gravadora no meu bolso estava esperançosamente captando a conversa deles. Santos tem estado nervoso ultimamente, Volkov continuou. Ele acha que pode haver interesse renovado nas operações do Afeganistão. Meu sangue gelou. Eles estavam falando sobre meu pai. E sobre o Afeganistão. Deveríamos estar preocupados, o segundo homem perguntou. Ainda não. Mas precisamos estar preparados para ajustar nossas operações se necessário. A investigação militar foi fechada há anos, mas se alguém começar a fazer novas perguntas. Que tipo de ajustes? A voz de Volkov baixou ainda mais. O tipo que garante que nossa segurança seja mantida permanentemente. Eles estavam falando sobre eliminar ameaças. Pessoas que poderiam expor a operação deles. Me afastei do bar, meu coração batendo forte. Precisava encontrar meu pai e ver se conseguia fazê-lo falar sobre sua conexão com esses homens. Mas quando me virei, o encontrei parado bem atrás de mim. Maia, disse, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais frio. Gostaria que conhecesse alguns colegas meus. Ele me guiou em direção a um grupo que incluía Volkov e os homens que eu estava espionando. De perto, pude ver que meu pai parecia tenso, quase agitado. Cavalheiros, está a minha filha Maia. Maia, este é Dmitry Volkov e seus associados. Volkov estendeu a mão com um sorriso que não chegou aos olhos. Um prazer conhecê-la, senhorita Santos. Seu pai nos contou tanto sobre você. Todas coisas boas, espero, disse, tentando manter minha voz firme. Oh sim. Ele tem muito orgulho do seu serviço militar. Afeganistão, não foi? A forma como ele disse me deu arrepios. Sim, servi lá por 18 meses. Lugar perigoso. Tantas coisas podem dar errado em uma zona de guerra. Falhas de comunicação, vazamentos de inteligência, incidentes de fogo amigo. Ele estava me enviando uma mensagem. Ele sabia quem eu era, sabia sobre minha unidade, sabia sobre Rodrigues e Martinez. Maia estava na verdade na unidade que foi emboscada em Kandahar, meu pai disse, e senti o mundo inclinar ao meu redor. Ela teve sorte de sobreviver. Sorte de sobreviver. A emboscada que matou meus companheiros marines não foi aleatória. Foi orquestrada por essas pessoas, com a ajuda do meu pai. E agora ele estava se gabando disso para o homem que provavelmente havia dado as ordens. Muito sortuda mesmo, Volkov concordou. Seria infeliz se tal incidente fosse acontecer novamente. Os próximos minutos foram um borrão de algemas e direitos Miranda e meu pai sendo levado embora enquanto outros agentes varreram o hotel para prender seus co-conspiradores. Volkov e seus associados foram presos sem incidentes. Aparentemente, eles estavam sob vigilância há meses.
Jake me acompanhou até um carro que me levaria para uma casa segura enquanto a investigação continuava. Enquanto dirigíamos pelo centro de San Diego, observei as luzes da cidade borrarem pelas janelas e tentei processar o que havia acabado de acontecer. Você fez a coisa certa, disse Jake calmamente. Fiz. Acabei de destruir minha própria família. Seu pai destruiu sua família no momento em que escolheu dinheiro sobre lealdade. Você apenas garantiu que ele não pudesse destruir mais ninguém. Pensei sobre Rodrigues e Martinez, sobre suas famílias finalmente tendo justiça. Pensei sobre outros soldados que ainda estavam em missão, que estariam mais seguros agora que essa rede de inteligência havia sido exposta. E pensei sobre meu pai, que passaria o resto de sua vida na prisão por seus crimes. O que acontece agora? Perguntei. Haverá um julgamento. Você terá que testemunhar. Não será fácil. E minha família? Eles terão que lidar com as consequências. Mas, Maya, essa não é sua responsabilidade. Você não é responsável pelas escolhas dele. Fácil para ele dizer. Ele não era quem teria que enfrentar minha mãe quando soubesse que seu marido era um traidor. Ele não era quem teria que assistir a vida perfeita de Rebecca desmoronar quando o escândalo viesse à tona. Ele não era quem teria que viver com o conhecimento de que chamar meu pai de erro havia sido a coisa mais precisa que ele já havia dito sobre mim. 3 meses depois, estava sentada em um tribunal federal no centro de Los Angeles, esperando para testemunhar no julgamento do meu pai. O caso havia feito manchetes nacionais. Contratado de defesa vendeu inteligência para agentes estrangeiros. Julgamento por traição abala a comunidade militar. Testemunha da filha é chave para a condenação do pai. A atenção da mídia havia sido brutal. Repórteres acampados do lado de fora do meu apartamento, meu local de trabalho, até a casa da minha mãe. A família havia sido despedaçada exatamente como papai havia previsto. Mamãe estava ficando com sua irmã em Phoenix, envergonhada demais para mostrar o rosto em San Diego. Rebecca havia pedido o divórcio. O escândalo havia custado a David uma promoção e quase seu emprego. Carlos havia abandonado a faculdade e estava trabalhando na construção, bravo e humilhado demais para continuar sua educação. Todos me culpavam, é claro. Na mente deles, eu era a que havia destruído a família ao entregar seu patriarca. Não importava que ele fosse um traidor que havia feito soldados americanos serem mortos. Não importava que ele havia passado anos sistematicamente tentando destruir minha vida e carreira. Eu era a denunciante, a filha desleal que havia escolhido estranhos em vez do sangue. Mas enquanto estava sentada naquele tribunal, ouvindo o promotor expor as evidências dos crimes do meu pai, sabia que havia feito a escolha certa. A viúva de Rodrigues estava na galeria, junto com os pais de Martinez. Eles mereciam justiça. Os soldados que ainda estavam servindo mereciam saber que as pessoas em quem confiavam suas vidas não os venderiam por dinheiro. Quando subi ao banco das testemunhas, olhei meu pai diretamente nos olhos enquanto testemunhava sobre nossa conversa no clube de campo, sobre a festa de jantar com agentes estrangeiros, sobre sua admissão de que havia fornecido inteligência que levou à emboscada que matou meus companheiros marines. Ele me encarou de volta com uma mistura de ódio e decepção que reconheci da infância. O mesmo olhar que me dava quando eu falhava em atender suas expectativas, quando escolhia meu próprio caminho em vez do que ele havia traçado para mim. Mas desta vez, sua decepção não machucou. Porque finalmente entendi que sua aprovação nunca havia valido a pena ter. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpado em todas as acusações. Enquanto o oficial de justiça levava meu pai para começar sua sentença de prisão perpétua, ele se virou para me olhar uma última vez. Pensei que ele poderia dizer algo, um pedido de desculpas, uma condenação final, algumas últimas palavras para sua filha que o havia destruído. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça, como se eu ainda fosse o erro que sempre acreditou que eu era. Mas eu não era mais um erro. Eu era exatamente quem deveria ser. 1 ano depois, estava trabalhando em um hospital da VA diferente em Portland, Oregon, longe das memórias e atenção da mídia que haviam tornado San Diego impossível. Havia recomeçado, assim como papai havia sugerido, mas nos meus próprios termos em vez dos dele.
A investigação havia levado à exposição de uma rede inteira de contratados de defesa que haviam estado vendendo inteligência para atores estrangeiros. Dezenas de prisões, múltiplas condenações, reformas em como a informação classificada era tratada. As vidas de Rodrigues e Martinez finalmente haviam sido vingadas. Ainda pensava sobre minha família às vezes. Rebecca havia conseguido salvar seu casamento e estava grávida de seu primeiro filho. Carlos havia eventualmente voltado para a escola. Mamãe estava vendo um terapeuta e lentamente reconstruindo sua vida. Nenhum deles falava comigo mais. Mas havia feito as pazes com isso. Algumas traições são imperdoáveis, e algumas famílias são quebradas demais para consertar. A diferença entre meu pai e eu era que quando tive que escolher entre lealdade e justiça, escolhi justiça, mesmo que significasse perder tudo o mais. A única pessoa da minha vida antiga que mantinha contato era Jake. Ele havia sido promovido a coronel e estava estacionado em Pendleton agora, perto o suficiente para nos encontrarmos para café ocasionalmente. Nada romântico, ambos entendíamos que nossa conexão foi forjada em combate e investigação, não o tipo de fundação para um relacionamento saudável. Mas ele era um amigo. Um lembrete de que ainda havia pessoas no mundo que entendiam a diferença entre certo e errado, que escolheriam dever sobre conforto quando importasse. Algum arrependimento? Ele me perguntou uma vez, enquanto assistíamos o pôr do sol sobre o Pacífico de uma cafeteria em Laguna Beach. Pensei sobre isso por um longo tempo antes de responder. Me arrependo de que tenha que acontecer, disse finalmente. Me arrependo de que meu pai escolheu dinheiro sobre lealdade, que bons soldados morreram por causa de sua ganância, que minha família foi destruída por seus crimes. Mas não me arrependo de tê-lo parado. Não me arrependo de escolher justiça sobre lealdade familiar. Mesmo que tenha custado tudo. Não custou tudo, disse. Custou a ilusão de tudo. Há uma diferença. E havia. A família que perdi havia sido construída sobre mentiras e manipulação de qualquer forma. O pai que me renegou nunca havia realmente sido um pai, apenas um homem que via seus filhos como extensões de seu próprio ego, valiosos apenas na medida em que refletiam bem nele. A tragédia real não era que eu havia perdido minha família. A tragédia real era que nunca tive uma para começar. Mas estava construindo algo novo agora. Lentamente, cuidadosamente, baseado na verdade em vez de conveniência. Não era a família de conto de fadas que uma vez sonhei ter, mas era real. E isso era suficiente. Às vezes, ser um erro na equação de outra pessoa é na verdade estar exatamente certo na sua própria. E às vezes, o maior ato de lealdade é traição. Trair as mentiras que te prendem para abraçar a verdade que te liberta. Mesmo que essa liberdade venha com um preço que parece alto demais para pagar. Mesmo que você tenha que pagá-lo sozinha.